Se você puder abrir a sua Bíblia, nós vamos ler vários textos, esteja com ela aberta. Nós estamos falando em Hebreus capítulo 11, os adolescentes, isso, esqueço. Desculpa, Bia, desculpa, Bela, desculpa, falei tanto da pequenininha, ela saiu, a hora que eu vi ela saindo, eu lembrei dos adolescentes, você viu? Da professora. Diegão, você está bem? Diego, você está firme e forte? Perfeito? Amém? Diegão essa semana fez uma cirurgia, tirou o dente do siso, tirou um pouco do juízo da vida, né? Tirou o siso ali, tadinho. E ele, para fazer essa cirurgia, ele tem algumas limitações, então ele teve que tomar uma anestesia geral para fazer. Então não é tão simples, né? E ele teve que fazer. Aí ele, domingo passado, veio aqui para mim e falou: pastor, ora por mim que eu vou fazer cirurgia. O jeitinho dele. Falei: como assim? Falei: vou tirar o dente. Aí depois o Marcelo, a Karen, veio falar para mim como é que foi o procedimento. Aí quinta-feira, 5 e pouco da manhã, eu acordei, mandei mensagem. Ele mandou a localização do hospital que ele estava, mandou uma fotinha, falou: tô aqui, pastor. Eu falei: aí fica em paz, fica tranquilo. O pai dele estava lá. Aí de manhã eu fui lá visitar ele no hospital, depois da cirurgia, já estava bem. E aí a brincadeira, o Diego, um menino sensacional. A brincadeira foi que a hora que eu mandei mensagem, o pai dele estava no quarto, ali ainda, antes de descer para o quarto, no lugar de recuperação. Aí eu mandei a mensagem, o pai dele mandou para ele: o pastor está lá embaixo para ver você. Ele: oba! Fiz assim. Ele brincou, comemorou e colocou a mão na boca assim. Aí depois cheguei lá, dei um abraço nele, ele está todo feliz aí. Esse menino é um presente de Deus para nós aqui, o Diegão, né? E os adolescentes também. Por isso, uma orientação para você, pai: traga seu filho, invista. Seu filho não tem condição de vir sozinho, e ele não tem nem capacidade de decidir por isso. Por isso que nós precisamos incentivá-los, fortalecê-los e trazê-los para que eles possam vir e estar com a gente nesse processo. Está pronto aí, Gui? Por favor, coloca para a gente ali então. Nós estamos falando numa série, e essa série que nós estamos falando é sobre inimigos da fé. Hoje eu trouxe a projeção, porque como aconteceu na primeira palavra que nós tivemos semana passada, a gente conversou sobre o que é uma fé bíblica. E o texto base que nós usamos, além de Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós usamos o livro de Hebreus capítulo 5 e capítulo 6, não sei se você recorda disso. E esses dois capítulos são expressões do autor aos Hebreus para dizer para aquela igreja, para aquele povo, para aquela denominação, aquela região dos hebreus ali, que eles deveriam ter evoluído. E que algumas coisas elementares, algumas coisas básicas da fé cristã, da caminhada cristã, do jeito de entender Deus, deveriam ser já fácil da gente compreender. E ele pontua vários no capítulo 6. E um deles que ele pontua é sobre a fé. Quando alguém perguntar para você, como diz o apóstolo Pedro, a razão da sua fé, a razão da sua esperança, por que você crê assim, nós deveríamos responder assim, Por exemplo, time você torce? Não sei, eu acho que eu torço para o melhor time do mundo, que é o São Paulo, 3 vezes campeão mundial. Você não faz isso quando te pergunta do seu time. Que time você torce? Corintiano, São Paulino. É assim, você não titubeia. Mas quando pergunta, e a fé? No que você crê? O que acompanha, o que baliza, o que sustenta a sua fé? Por que você é assim? Por que quando as coisas estão estranhas você reage desse jeito? Essa pergunta que o mundo faz e devem fazer, e que bom que fazem, mas eles não podem sair sem resposta alguma. É isso que o autor aos Hebreus está incomodado. Porque aqueles temas elementares, como por exemplo, se alguém chegar para nós e perguntar: o que é Páscoa? O que você vai dizer? Páscoa é coelhinho. Não, irmão, Páscoa não é coelhinho. Onde está a primeira Páscoa, quando perguntarem para você? O que aconteceu na primeira Páscoa? Por que tem cordeiro? São coisas básicas que a gente não pode se perder em meio à nossa jornada cristã. Por isso que eu trouxe a projeção hoje, para você, se for o caso, anote, coloque. Se você falar: pastor, me passe todos esses slides depois que eu quero. Eu não falei isso de manhã, mas para quem está acompanhando a gente pelas redes sociais, se você quiser: pastor, passe esses slides, eu passo para você esse PDF que a gente produziu, para você não esquecer e quando precisar ter essa colinha para te ajudar a responder a razão da tua fé. E o que a gente vai falar hoje
Recapitulando um pouquinho só, não está aqui? Aí agora foi. Semana passada nós falamos o que não é fé. Opa, sumiu tudo de novo. E falamos também o que o mundo diz que é fé. E aqui é uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer. O que vai ditar, o que o mundo vai ditar, é o que o mundo quer para ele, não para nós. A gente precisa ter cuidado e posicionamento para que aquilo que é a Bíblia dizendo e aquilo que é o mundo dizendo. Como semana passada nós falamos sobre o que o mundo diz sobre a fé, que você pode crer em qualquer coisa, não tem problema, a fé é tudo igual, ou o meu Deus e o seu é tudo mesmo, importante é ser feliz. Essas falácias, essas teorias ou teologias, elas estão forjando a gente, deixando a gente um pouco confuso a despeito do que é de verdade, o que a Bíblia nos ensina. Por isso nós falamos bastante sobre a fé bíblica, e eu não sei se você se recorda, são 4 caminhos, 4 degraus, ou talvez 4 estações, como você quiser. A primeira delas é conhecer. Não vale quem veio de manhã, hein? A primeira delas é conhecer. Depois que você conhece, o segundo ato que você tem é confiar. Depois que você confia, o terceiro ato é obedecer. E depois que você obedece, o quarto ato é se entregar. Simples assim, isso é fé. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1, vai dizer sobre a natureza da fé. Por isso eu trouxe aqui alguns slides para você entender e projetar para você não esquecer disso. Guarde no seu coração e hoje, didaticamente, nós vamos usar a projeção para você não esquecer. O primeiro é conhecimento. A palavra de Deus lá em Romanos, capítulo de número 10, versículo 17, vai dizer para nós que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ou seja, para você alimentar a sua fé, desenvolver, fazê-la crescer, é por intermédio do conhecimento. Jesus vai dizer no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29, aos fariseus, aos líderes daquela época, dizendo: vocês erram, dizendo assim, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus estava inconformado e falando de novo aquilo que o profeta Oséias falou no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Ou seja, a razão da nossa, a natureza da nossa fé, nada mais é do que conhecimento. A raiz, a base, a estrutura que nós precisamos iniciar uma relação de fé, de crer em Deus, é a partir do conhecimento. O segundo antes da gente entrar no segundo, uma frase para você guardar no seu coração. Sem conhecimento de Deus, não há fé bíblica, só superstição. Pois a fé nasce quando Deus se revela e eu o conheço como Ele é e não como eu imagino que Ele seja. Isso é fé por conhecimento. Depois do conhecimento, nós temos o segundo passo, que é confiança. No quesito confiança, os textos que nós mencionamos, um dos textos que nós mencionamos, é Provérbios capítulo 3, versículo 5, que vai falar para a gente não colocar sobre nós o próprio entendimento, as confianças, as alegrias, aquilo que Deus tem. Não coloque sobre nós isso, mas colocar sobre Deus. Ou seja, não coloque, não estribe no seu próprio conhecimento, na sua força, dizendo, não, eu confio em mim. Não confio em você. Tanto que Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai dizer que a confiança é muito importante, porque aquele é importante para agradar a Deus, que creia e confie que Ele é quem Ele é. Por isso que a confiança é o segundo elemento que Ele produz em nós, nessa estrutura da qual nós colocamos, a certeza. Ou seja, a natureza da fé é conhecimento. Depois que você adquire conhecimento, o resultado disso é confiar em Deus. Confiar é porque você tem certeza de quem está falando, porque você o conhece. Tudo bem? Só estamos recapitulando de semana passada, de forma mais didática. Depois que você conhece, depois que você confia, a outra ação que nós temos, antes de passar por isso, uma frase para você guardar. Confiança é o amém do meu coração ao que eu conheço de Deus. É o Espírito Santo testificando. Ele é digno, você pode se apoiar e confiar nele. Por isso que a fé, ela tem esse segundo passo a ser dado.
O terceiro passo que a fé nos ensina é o fato da obediência. Esse é um terceiro pilar que a gente observa, e esse pilar da obediência, segundo os textos bíblicos de João 14:15, ele vai dizer, o próprio Jesus vai dizer para nós nesse texto: vocês me amam, vocês dizem que me amam, mas vocês só me amam se vocês guardam os meus mandamentos. Ou seja, você pode dizer que você ama a Deus se você o obedece. Se você não o obedece, você não pode dizer, você não tem esse direito de falar que você ama a Deus se você não o obedece. Tanto que Hebreus, já no capítulo 11, agora mais para frente, versículo 8, ele vai falar sobre Abraão, que obedeceu a Deus, que o conduziu para uma terra e ele não sabia nem para onde ia, mas ele deixou a sua parentela e foi, obedeceu. E a obediência nada mais é do que o fruto, do que o fruto da nossa fé. Então você começa com a natureza da fé, que é conhecimento. Você dá um passo a mais, e porque você conhece, você confia naquele que você conhece. E porque você confia naquele que você conhece, você dá um passo a mais, que é obedecer a Deus. E a obediência, nessa frase que eu gostaria que você guardasse, obediência é o fruto da fé. Se não há fruto, é porque a fé ainda não desceu do cérebro, passou pelo coração, e das palavras ainda não virou atitude. Jesus, num dos seus momentos, na sua última semana, provavelmente na quarta-feira, antes dele ser entregue à cruz, Jesus encontrou de longe uma árvore e viu várias folhas, e a expectativa de Jesus é chegar naquela árvore com aquelas folhas e encontrar frutos. Lembra desse texto? E quando chegou lá não tinha nada. O que Jesus fez? Irritado, eu acho que ele estava com fome, porque quando a gente fica com fome fica irritado. Não é assim? A maioria dos irmãos: estou irritado, estou com fome, estou irritado, não mexe comigo que eu estou com fome. Acho que Jesus estava irritado, olhou para aquela figueira e falou: você não vai mais sobreviver. Amaldiçoou aquela figueira e secou a figueira. Mas a pergunta que às vezes a gente faz olhando para o texto é: mas por que que ela tem culpa de não ter dado fruto? Tem. Porque se você observar a estrutura de uma figueira, quando ela começa a se desenvolver, antes de sair os frutos, saem as folhas, e as folhas e os frutos aparentemente elas estão juntas. Então a expectativa de Jesus é que ele olhou para aquela figueira e olhou e falou: opa, ali tem, eu vou lá comer, me alimentar. Chegou lá, não tinha, era engano, não tinha fruto. E obediência é esse mesmo resultado que Deus espera da gente. Se não há obediência naquilo que a gente precisa fazer, não há fruto. Se não há fruto, a fé, não há fé, porque a fé, segundo Tiago fala para nós, a fé sem obras é morta. E por último, não menos importante, a entrega. Que aqui a entrega nada mais é, com os textos que nós mencionamos, no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará. Gálatas capítulo 2, versículo 20, vai dizer para nós também: já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Sou uma nova criatura. Não sou eu mais que coordeno as coisas, não sou eu mais que faço acontecer. Agora eu me rendo, eu entrego, e é sobre Ele, é para Ele que as coisas começam a acontecer de forma natural. O controle da nossa vida está nas mãos dEle. Por isso que na entrega é o ápice da nossa fé. Quer saber se alguém tem fé? Vê se ele tira as coisas do controle dele e coloca no controle de Deus. Esse é o ápice da fé. Porque falar sobre fé é tão legal, é gostoso, e a gente conversando aqui, poderia perguntar para você: você gosta de fé? Você tem fé? Qual o tamanho da sua fé? É grão de mostarda? Não sei o que, qual um monte de coisa a gente poderia ficar lucubrando aqui. Mas muitos de nós não passaria na prova real da fé. Porque o ápice da fé bíblica é quando nós nos entregamos, nos rendemos a Deus. Uma frase para você guardar: se conhecimento é a natureza da fé, se a confiança é a testificação da fé, a obediência é o fruto que a fé dá, a entrega é o ápice da fé. Quando eu não só obedeço atos isolados, presta atenção nisso, mas entrego a minha própria vida, meus planos, meu futuro, meu eu, ao senhorio de Cristo Jesus. Tudo é seu, nada mais é meu. E a gente vai perceber isso um pouquinho mais para frente. Por isso, sem conhecimento, querido, a fé é uma ignorância.
Se você não tem conhecimento bíblico, inclusive hoje conversando com a minha esposa um pouquinho, a gente estava falando de alguns assuntos, e eu falei, comentando com ela, eu falei, aqui a gente gosta, tanto eu quanto ela, de profundidade fundamentada. Se não é fundamentada, a gente nem perde tempo. Conhece a historinha os bichos eu escolho o jeito que eu quero o bicho, que vale a essência da história. O jacaré conversando com o burro chegou, os dois conversando ali, o jacaré conversando, e o jacaré falou para o burro que ele estava repousando numa grama verde, tomando um sol. Aí o burro, para xaropear, xarope que é, chegou para o jacaré, não, essa grama não é verde, essa grama é azul. Aí o jacaré olhou, você está louco, essa grama é verde. Falou, não, essa grama é azul, você está ficando louco, é verde. Os dois começaram a brigar e discutir mesmo, um falando que é verde, outro falando que é azul. Aí decidiram, o burro falou, já vamos fazer o seguinte, nós vamos lá no leão, o rei, e nós vamos perguntar para ele vai decidir quem está certo de nós dois. Chegou o jacaré, chegou o burro, aí o burro contou a história. Normalmente o burro fala mais rápido que os outros, ele se antecede, mera coincidência de nós. Aí ele vai lá e fala, ô rei, eu briguei aqui com o jacaré, nós estamos com uma dúvida, o senhor tem que decidir. Eu falei para ele que essa grama é azul, e ele está insistindo que é verde, eu não estou certo, rei? Aí o rei olhou a situação, olhou para o jacaré falou, é verde? O burro falou, é azul. É verde? Mais uma vez, é azul, gritou o burro. O leão olhou para os dois e falou, você está certo, burro. Jacaré, você vai ter uma penalidade. Aí o burro saiu feliz, eu sabia, a grama é azul. Aí o jacaré olhou para o rei, depois que o burro saiu, e falou, mas a grama não é verde? Eu falei, não é, mas eu não estou te punindo porque você está discordando da cor. Eu estou te punindo porque você é um irresponsável em ficar discutindo com burro. Com burro não se discute, deixa ele falando sozinho. Moral da história, por que a gente fica perdendo tempo? Por que a gente fica indagando? Por isso que a gente precisa ter o quê? Conhecimento, porque sem conhecimento a nossa fé é apenas ignorância. Eu acho que é isso. Inclusive eu sugiro muito à minha liderança, quando vai falar aqui na frente ou qualquer lugar, tire essa palavra eu acho do seu vocabulário. Porque quem acha não acha nada. Eu creio assim. Eu acredito assim. A palavra diz assim, como eu uso muito aqui, a palavra de Deus diz assim, e prove na palavra. Caso contrário, a fé vira apenas uma ignorância. Segundo, uma fé sem confiança é apenas uma teoria. É apenas um culto, um ajuntamento, uma igreja cheia de gente que fala de fé, mas lá fora não vale nada. Por quê? Porque a gente não confia em Deus. Nós vamos entender isso na prática já já. Terceiro, sem confiança, a fé, sem obediência, melhor, a fé é morta. Ou seja, tudo aquilo que você constrói no teu coração, para sair daqui da igreja, durante a semana e viver aquilo que a fé vai produzir no teu coração, ela não acontece, porque sem obediência, a fé é morta. E em quarto, não menos importante, sem entrega, a fé se torna superficial para nós. Ou seja, você vai viver tempos com Deus só na superficialidade. Você vai viver coisas maravilhosas com Deus apenas em questões simplistas da fé. Sabe aquela coisa profunda de ouvir, de estar, de ser usado? Não é, Deus não usa nós assim não. Porque nós não nos entregamos. A própria palavra de Deus no Antigo Testamento vai dizer que Deus está olhando e querendo achar aquele que está com o coração totalmente entregue nas suas mãos. Deus sabe da nossa motivação. Por isso, queridos, conhecimento me mostra quem Deus é, e eu quero que você guarde isso. Conhecimento me mostra quem Deus é. Confiança me faz descansar nele. Obediência mostra que eu levo Deus a sério. E entrega mostra que a partir de agora, Deus é definitivamente o dono da minha vida. Você viu como é que é fácil explicar o que é fé bíblica? É isso. Se você quiser uma frase simples, é isso. Fé bíblica é conhecimento a respeito de quem Deus é, confiar e descansar naquele que eu conheço, é obedecer levando-o a sério a respeito do que Ele pede e se entregar para que Ele seja o dono, o centro da minha vida. Por isso,
Isso é fé bíblica e eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Mas hoje o tema da gente conversar um pouquinho mais profundo é sobre o inimigo da fé, que faz parte da nossa série, os inimigos da nossa fé. E a partir desses inimigos da fé, eu quero convocar você para a gente pensar a partir dessas mesmas bases. E eu vou repetir várias vezes para você não se esquecer: conhecimento, confiança, obediência e entrega. Correto? Tudo bem? Vamos repetir comigo? Primeiro, conhecimento. Vocês repetem depois de mim. Vai lá: conhecimento, confiança, obediência e entrega. Básico assim. Guarde. Vai ser muito importante você guardar. E o inimigo da nossa fé, quando nós falamos sobre essa frase ou essa expressão, inimigo da fé, nós imaginamos que o inimigo da fé é o diabo. E de fato é um dos nossos inimigos. A Bíblia fala que ele é o inimigo da nossa alma. Inclusive Pedro vai dizer que o nosso adversário, ou na outra tradução, inimigo, está ao derredor, rugindo como leão, querendo pegar a quem possa tragar. Então ele é de fato nosso adversário. Mas ele não é nosso adversário sozinho. Tem muitos outros adversários das quais são inimigos da nossa fé, como por exemplo o próprio mundo. Inclusive nesse tempo que nós estamos vivendo, com uma intenção gigantesca de produzir no nosso coração uma certa confusão, ou uma intencionalidade de levar a gente para um lugar e outro. Você já traz assistindo um podcast de uma pessoa que não é evangélica, nada, inclusive ele é ateu, dizendo assim: eu acho que o pessoal devia tirar uma parte da Bíblia. O que você tem a ver com, você não crê nem em Deus, se você está reclamando da Bíblia dos outros? É isso que o mundo faz. Quer impor sobre a nossa vida a despeito do que nós devemos crer. Se nós temos a regra de fé e prática, que é a palavra, mas o mundo tem esse papel sobre nós. Um outro inimigo que nós temos são as circunstâncias, que infelizmente as circunstâncias, elas às vezes produzem em nós uma certa expectativa de coisas, de ações, e elas não acontecem do jeito que a gente quer, e a gente vive frustrado a partir da nossa fé. Um outro elemento inimigo, nosso quarto inimigo são as nossas crises, que eu as pontuei aqui. Também serve como inimigos da nossa fé, porque nas crises que nós conhecemos quem são as pessoas. Como eu sempre falo para você, o mais importante na sua vida não é o que você age. Quer conhecer alguém? Veja como ele reage. Reage ao seu sim, reage ao seu não, reage ao seu jeito, reage à sua espera. O reagir é que muda completamente quem nós somos, porque agir, como eu já disse semana passada aqui, o agir é uma postura que você pensa, seu cérebro está acostumado, então você gesticula, você faz do jeito certinho. Agora a reação te pega assim, tal, e ali vai dizer definitivamente quem nós somos. Inclusive Jesus, quando ele fala numa suas expressões, versículo bíblico, quando ele diz: a boca fala do que está cheio o coração, não é sobre o que você fala maravilhosamente, não. Esse contexto é de reação. Por exemplo, na atualidade hoje, talvez Jesus diria assim: estou andando aqui, ai filho, a boca fala o que está cheio o coração. E ela fala mesmo quando a gente reage. Quando a gente age, a gente segura, né? Está na igreja, bateu o pé aqui, está na igreja, oh Jesus, obrigado por essa caixa, glórias a Ti, Senhor. Meu dedo precisava ter essa unha quebrada, aleluia. Mas quando não é na igreja, a gente fica louco, ou demoniado. Hoje mesmo o Carlos estava vindo para cá, aí eu com a esposa, o carro atrás, falei: eu vou perturbar aquele irmão no trânsito, porque você sabe que eu estou fazendo isso esses dias, né? Se você estiver de carro perto de mim, eu vou perturbar você para ver como é que você reage. Vou lá. Aí eu parei atrás assim, acelerei, cheguei do lado, dei a buzina, bip, bip. Ele já sabia que era, acho que já falou: é o pastor. Aí parou do lado, está atrasado? Estamos atrasados, né, o Carlos? Aí dá aquela perturbada. Isso são crises, são circunstâncias que a gente não escolhe, que a gente não sabe, que a gente não analisa, a gente não agenda, mas elas aparecem na nossa vida. E elas vão revelar pelas nossas reações o que está cheio do nosso coração. E outras mais que nós temos de crise, de inimigos da fé, que nós não vamos pontuar agora, vamos pontuar em outro momento. Contudo, eu gostaria que você andasse comigo nesses 4 pilares, para a gente entender como identificar o inimigo na fé nesses 4 pilares. O primeiro pilar é o conhecimento. Esse é o primeiro pilar importante que nós aprendemos, que é conhecer
a Deus. Nesse pilar, o que faz a diferença? Deixa eu colocar para vocês alguma coisa, uma frase importante para você guardar. Tudo que distorce a visão de Deus é inimigo de Deus. Qual é esse inimigo da fé? Na plataforma conhecimento, é tudo que distorce a visão de Deus. Onde está isso na Bíblia? Vamos entrar um pouquinho na palavra de Deus. Gênesis capítulo de número 3, versículo de 1 a 5, nós temos ali uma conversa entre a Eva e a serpente. E a serpente faz essa postura de distorcer a versão, ou a visão, ou a vontade, ou a palavra de Deus. Olha o que diz o texto, se você olhar que a serpente não começa negando Deus, não começa dizendo que Deus não gosta deles, não começa dizendo que Deus tem coisas melhores para lá, Deus está mentindo, não faz nada disso, não nega quem é Deus. Mas o que ele faz, ele distorce, o que Satanás faz ali é distorcer o que Deus é. Olha o que diz a palavra nesse texto, ele diz assim, é assim que Deus disse? E aí ele começa a contar outras coisas e distorcer a vontade de Deus. Já dizia um pensador, Tim Keller, que Satanás, apesar de ser o pai da mentira, quando ele está diante da humanidade, ele não mente. Ele só distorce a verdade que Deus traz para a gente e a gente não conhece. Porque você não conhece, vira mentira. Por exemplo, com Jesus, ele fez a mesma coisa. Ele distorceu nos 3 momentos ali da tentação de Jesus, ele distorceu as ações em relação a Cristo, a partir de tudo aquilo que Deus falava. Por ele ter conhecimento da palavra, ao mesmo tempo que ele trouxe versículo bíblico, Satanás, que lê a Bíblia, se você não lê a Bíblia, você perde até para o Satanás. Ele é mais crente que você. Sim, pensei alto aqui, mas é para você perceber que é a palavra de Deus diz. Até Tiago vai dizer isso, que até o Satanás crê em Deus e tremem. E nós não lemos a Bíblia, mas tudo bem. Satanás chega com um versículo bíblico, Jesus vai lá para combater, faz o quê? Também está escrito. Chega com outro versículo bíblico. Satanás de novo com outro versículo bíblico para falar de Deus distorcido. Jesus vai lá e fala, você não entendeu o versículo, não é sobre isso não. O versículo é assim. Aí depois ele aparece pela 3ª vez com outro versículo bíblico, com outra possibilidade, com outras propostas a respeito de quem Jesus poderia se tornar. E Jesus vem e fala para ele, assim não. Ou seja, Satanás vai sempre fazer isso. Essas distorções de sugerir que Deus é egoísta, que Ele esconde o melhor, foi isso que a serpente fez com Eva. Essa distorção da natureza e das intenções de Deus é que faz com que essa estrutura vire e torne-se inimigo para a gente. Olha um pouquinho mais. Se a fé começa com conhecimento, tudo que deforma esse conhecimento se torna inimigo da nossa fé. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Não só precisamos tomar cuidado, mas só para você entender um pouquinho mais, deixa eu passar aqui, não tá, aí. Há algumas falsas ideias que eles estão colocando para a gente para distorcer a visão de Deus. Como por exemplo, algumas teologias apresentam Deus como um vovô bonzinho. Já ouviu essa? Às vezes Deus é um vovô bonzinho, sem limites, sem nada, o vovô que não fica bravo, o vovô que não faz isso aqui. Sabe aquele vovôzão que você faz apronta na casa do vô? Não sei quem que é vô aqui, mas na casa do vô você pode aprontar. Acho que Deus é um vovôzão. Ou às vezes você acha que Deus é um tirano, que não tem amor, a gente só fala de um lado das ações e não fala de outro. Inclusive esses dias eu fiquei até um pouco bravo, chateado, porque uma pessoa chegou e falou para mim, você não se comporta que eu vou chamar o pastor. Eu falei, o que eu tenho a ver com a vida de sua irmã? Você não se comporta dizendo assim, o pastor vai vir e vai bater em você. O pastor vai vir e vai orar, você vai ver. Só meu lado mal, Madison. Nunca chama para um churrasco, não chama. Aí para ir lá e brigar com o filho, chama. Se você não se comportar, eu vou falar para o pastor. Que isso? Essa meia verdade que as pessoas estão falando de mim, muito mais falam de Deus, de que Deus é um tirano que não tem amor. Ou talvez Deus é um banco apenas, onde o que você precisa, você chega lá, coloca uma senha, em nome de Jesus, aí você pega o que você precisa. O dinheiro. Ou você talvez não perceba isso, mas nós temos muito disso, eu percebo isso no converso com muitos de nós aqui. Que acha que é banco na expectativa, ou na perspectiva melhor, de que a gente tem a ver. Nossa, esse domingo eu fui 2 vezes no culto. Estou a ver aí, né, senhor? Logo, logo eu vou entrar no banco lá e vou pegar. Aí, Deus não é banco não, irmão.
onde você chega lá, bota uma senha, e a senha é oração em nome de Jesus, e ele tem que dar o que você, e se não der, você processa o banco. E Deus também não é um gênio da lâmpada mágica, onde você faz os seus desejos realizados. É o pedido. Como eu já disse para vocês, nesse mesmo texto de Mateus, é uma frase lá de um personagem que falou para Jesus: tudo que você quiser eu posso te dar. E uma pessoa da nossa esfera, na época antiga, criou uma música, na época da Marcela, criou uma música: tudo que eu quiser, o cara lá de cima. Não é o cara lá de cima, não, é o Satanás que prometeu isso. Nunca foi Jesus, nunca foi Deus Pai. Quem prometeu isso, inclusive para Jesus, foi Satanás. Se você prostrar, me adorar, pode pedir o que você quiser. Por isso que Deus não é gênio da lâmpada mágica, onde pode conquistar, onde você pode chegar nele, fazer assim, falar: Senhor, eu preciso disso, eu quero isso. E Ele é um Senhor a meu serviço, eu sou aquele que é servido por Ele, e tudo que eu pedir, Ele vai me dar, assim como Senhor. Não é assim, irmão. Nunca foi assim. Mas eles estão dizendo que é assim. Há uma frase do Calvino, ele diz, muito importante você guardar: a Escritura é como óculos que nos permitem ver Deus e nós mesmos corretamente. A Bíblia é isso. As Sagradas Escrituras é esse óculos da qual, quando eu tenho conhecimento, quando eu leio, a partir dessa leitura eu começo a perceber quem eu sou e quem Deus é. Mais uma frase que eu quero que você guarde, do Tim Keller. Ele vai dizer que a maioria dos nossos problemas espirituais nasce de uma visão errada de quem Deus é. Por isso nós não temos conhecimento de Deus, nós vamos padecer. E é isso que a palavra de Deus está dizendo, e é isso que hoje eu gostaria que você levasse para o teu coração, que os inimigos da nossa fé, eles vão produzir esse tipo de ação, distorcer aquilo que Deus é. E se você não conhece a palavra, rapidamente você vai ser levado por ventos de doutrinas para lá e para cá, porque você não conhece a palavra. Dia desses, conversando com uma pessoa, eu falei: nossa, a Bíblia com esses seus 70 livros é maravilhoso. A pessoa: é verdade, pastor, 70 livros é bastante para ler, né? Aí eu olhei para ela: não, irmão, é 66. Ah, é? Confundi. Não confundiu não, você não sabe mesmo, irmão. Nem quantos livros tem na Bíblia. É que eu sou cheio dessas conversinhas diferentes para ver como é que nós estamos. Como é que funciona? Deixa eu deixar um desafio para você. Primeiro, suas ideias sobre Deus nascem da Bíblia, da cultura, dos seus traumas ou de alguma experiência isolada? O que você tem de conhecimento de Deus? Como é que funciona aquilo que sustenta, que é a natureza da nossa fé? Conhecimento. Mais uma para você pensar: quando as coisas dão errado, você conclui que Deus é injusto, ou você corre para a palavra para ajustar a sua visão à visão de Deus? Como é que você reage? Lembra da reação? Como é que você reage a isso? Isso vai determinar se você conhece Deus ou não. O segundo, mas antes uma frase para você guardar: o inimigo da fé no pilar do conhecimento é tudo aquilo que mente sobre Deus. E nós combatemos isso voltando sempre à palavra e à presença de Deus. Sem conhecer o Deus verdadeiro, a fé fica em cima de um Deus imaginário. Por isso que eu discordo um pouquinho de uma canção. Acho que soltou aqui, meu querido, mas acho que vai dar. Eu discordo um pouquinho de uma canção que há muitos anos é cantada. Eu acho ela bonita, tal, mas eu não canto porque eu discordo teologicamente dela. Porque ela vai dizer que ninguém explica Deus. Já viu essa canção? Linda, bonita, pode ouvir, fique em paz. Mas teologicamente ela está equivocada. Porque ele vai dizer que ninguém conhece Deus, ninguém pode conhecer Deus, não. Ele se permite conhecer e a gente precisa buscar conhecê-lo, Ele mesmo. Jesus diz uma frase muito linda no Evangelho: quem conhece a mim, conhece ao Pai. Ou seja, você conhecer Deus, conhece Jesus. Então quer conhecer Deus? Está aqui, ó. Dá para conhecê-lo sim. O problema é que a religiosidade ou o mundo está dizendo para nós que não é possível conhecer a Deus. Mas segundo o texto, é possível sim. Segundo, confiar. Segundo pilar que nós temos. Se o primeiro é conhecimento, depois que eu conheço, eu começo a confiar. E aí nós temos o inimigo da fé que se manifesta de uma forma muito pesada. Olha a forma que ele se manifesta.
tudo que desloca a confiança de Deus para outra coisa. O inimigo da fé se manifesta nesse patamar, nesse pilar, quando ele começa a deslocar a confiança que temos em Deus para outras coisas. E aí a coisa começa a ficar apertada. Não só começa a ficar apertada, mas olha o texto que eu gostaria que você guardasse, de Jeremias, quando ele vai dizer para nós, no capítulo 17, exatamente versículos 5 a 8, quando ele vai falar sobre o maldito homem que confia no homem. E eu hoje mesmo, conversando com uma pessoa sobre isso, ela falou: pastor, mas eu confio em mim. Está errado, irmão. O que o texto está dizendo não é confiar nos outros homens tão somente, mas o texto também está dizendo: maldito homem que confia em si mesmo, porque nós somos homem, então maldito homem que confia em si. Tanto que no final ele vai dizer: bendito o homem que confia no Senhor. Para dizer bem claro para mim e para você, que confiar em nós mesmos é o problema. Por isso que a expressão desse texto, só para você guardar, a questão não é se você confia ou não, a questão é em quem nós confiamos, em quem nós depositamos a nossa confiança. Aqui que está o ponto-chave dessa palavra. O Salmo de número 20 vai dizer para nós, o salmista, que uns confiavam em carros, outros confiavam em cavalos, mas ele faz menção e posicionamento. Nós, porém, confiamos ou faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. É nele que nós confiamos. Por isso, a despeito de confiança e a fé bíblica, ela traz alguns expoentes e eu quero que você guarde. Fé bíblica ensina a gente que confiar mais em dinheiro, será? Será que nós estamos confiando mais no nosso status, nas nossas influências, mais em pessoas, mais em planos próprios do que em qualquer outra coisa? Será que nós estamos tirando Deus do lugar dele, onde deveríamos confiar e fazer dele o Senhor da nossa vida e colocando esses senhores sobre nossa vida? No que? No Senhor. Por isso, olha essa frase de Martinho Lutero que eu gosto demais. Aquilo que o seu coração se agarra e confia, isso é na verdade o seu Deus. No que você confia? No que você se agarra? O que está amargamado no seu coração, está ali, você fala: isso aqui eu não perco, isso aqui é meu. Há uma outra frase também do Tim Keller que ele diz: um ídolo é qualquer coisa que, se você perder, você sente que não pode mais viver. Tomou o lugar, você confia mais nisso do que em Deus. Falei de manhã brincando um pouquinho, mas minha esposa está aqui, então eu vou ter que falar de novo, né, minha esposa? Que ela falava para mim: se eu morrer, o que você vai fazer? Casa de novo? Eu falei: se eu tiver idade, casa. Ai, não gostou muito. Se eu te abandonar, o que você faz? Eu falei: arrumo outra. Também não gostou, Danilo, da minha resposta. Nossa. Aí eu disse para ela, brincando, né, meu anjo? Eu só vou ficar preocupado se Jesus me abandonar. Aí você não. Com isso não estou dizendo que eu não a amo, eu estou fazendo o que a palavra de Deus diz. Aquele que ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Jesus que disse isso. Está querendo dizer que eu tenho que amar minha esposa sim, acima de tudo que eu puder. Ela é prioridade, mas ela não pode ultrapassar e eu não posso confiar mais nela do que em Deus. Isso que a gente precisa colocar, porque quando nós invertemos isso e confiamos em outras coisas, aquilo está se tornando um ídolo na minha e na sua vida. Por isso, alguns desafios para você perguntar-se. Na prática, o que te deixa mais tranquilo? Um bom saldo em conta ou uma promessa de Deus? O que te deixa em paz para viajar? O seguro do seu carro está acertado? Ou confiando que Deus é que está conduzindo você? Segundo desafio para você pensar: quando algo balança você, uma crise, uma circunstância contrária, você corre primeiro para o banco, para alguém, para você mesmo, ou você corre para Deus? Aqui é o princípio da oração. O que nós fazemos, e eu não sei o que você faz, mas muitos de nós, quando estamos com alguma enfermidade, qualquer outra coisa, a primeira coisa que faz quando está com dor de cabeça é fazer o que, irmão? Seja bem honesto. Se tomar um remédio. Mas você não acredita em Deus não, irmão? Ah, mas Deus usa os remédios para... essa sua teoria que não está errada, mas ela está tomando conta tanto de você que está fazendo você parar de orar e só confiar no remédio e não confiar que Deus é capaz de fazer qualquer coisa.
Dia desse eu estava de madrugada orando e estava com uma dor no meu joelho. Rapaz, enfia a mão e falou: Senhor, tira esse trem daqui. Eu estou orando por mim, às vezes coloca na minha cabeça, tem que orar, irmão. Falei para o Romário, né, Romário? Estava com a minha lesão aqui. Senhor, vamos orar. Orei primeiro. Depois, se não deu certo, no sentido não que não deu certo, mas se Deus quer curar através do remédio, mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Orar. E nós faz isso, irmão. Esse é o resultado de uma fé madura. É buscar a Deus em oração em tudo. É isso que a gente precisa fazer hoje, brincando com o meu querido Ítalo, né, Ítalo? Falei para ele: ora aí, tio. Aí ele foi orar, caiu o negócio lá. Eu falei: é assim mesmo, quando ora estremece. Quando ora o negócio fica diferente. Por isso, inimigo da fé, nesse segundo quesito, no pilar da confiança, é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus como base da nossa segurança. A fé bíblica vai nos dizer: Deus é o meu refúgio é o Senhor. Mas o inimigo da fé vai dizer: teu refúgio é o teu dinheiro, é o teu nome, é a tua força, é do seu jeito. Porque está sempre mudando a nossa confiança em Deus. Nesse quesito de confiar, o texto de Hebreus capítulo de número 11, versículo 8, fala sobre o personagem, vários deles, mas especificamente no 8 ele fala de Abraão. E eu não sei se você lembra disso, mas Abraão conhecia Deus, porque Deus se revelou com ele, falou com ele, prometeu filho para ele, deu filho para ele. Era uma relação de conhecimento mesmo que Abraão tinha com Deus. Mas chega ali, um pouquinho mais no final de Gênesis, Deus chega para Abraão e diz: Abraão, pega teu filho. Qual, Senhor, Ismael ou Isaque? Teu único filho? Ah, Isaque, porque o outro não é meu filho. Deus identifica. E aí Deus coloca alguma coisa ali que é uma palavra dolorida para a gente ouvir. Quando Ele diz: a quem você tanto ama. Ouvindo assim parece que é legal, né? Nossa, eu amo tanto você. Mas no original está dizendo assim: a quem você exageradamente ama. E aí entra o conflito. Quando as pessoas dizem para nós, às vezes, as pessoas não, o mundo diz para nós, vou usar melhor a expressão, de que amor pode dar um monte que não faz mal. Não. Tudo em excesso faz mal, inclusive amor. E Abraão começou a amar mais o filho, a bênção de Deus, do que no próprio Deus. E aí Deus vai provar Abraão e fala: pega seu filho, Isaque, o seu único filho é ele, a quem você tanto ama. Opa, o problema é comigo. E você vai lá sacrificá-lo. Pergunto para você: o filho está sofrendo por causa do filho de ter nascido ou por causa do pai não saber amar certo? Colocou a sua confiança, todo o seu empenho no filho. Não é muito diferente de muitos de nós. Eu não sei o que vai acontecer, eu espero que não aconteça com você, mas infelizmente eu conheço muita gente que, ao arrancar aquilo dele, ele diz: eu não posso mais viver. Eu não sei como é que é uma dor. Deixa brincar aí, filha. Deixa ele subir, ele sobe, vai sozinho. Aí, medição. Deixa ele subir, ele vai escalando, ele parece uma Homem-Aranha. Eu não sei se você também é assim, mas infelizmente eu fiz um velório. A minha esposa se lembra disso, não lembra a data, lá em Maringá, pastoreamos lá ainda. E uma mãe, eu não sei qual é a dor de uma mãe ter que velar um filho, ainda mais quando o filho é novo. Inclusive hoje, nosso presbítero, a Bruna, junto com seu esposo, a Mara e o Mário, eles foram para São Paulo, que um dos familiares deles, a dona Mara, acabou falecendo. Uma moça que nós estávamos orando no quarto secreto, no quarto de oração, e ela veio a falecer essa manhã, ontem à tarde melhor, e hoje eles foram lá para o velório, já estão voltando para cá, mas estão enlutados, e a mãe e o pai estão sofrendo a perda da filha. Eu não sei o que é isso. Mas naquele velório que eu estava fazendo em Maringá, a mãe sofrendo porque perdeu o filho, porque tinha acabado de brigar com o filho pegou o carro, meio enchendo a cara das festas que estava, e trombou com outro carro, a família do outro carro morreu, e o menino também morreu nesse acidente. E o menino tinha 17 anos, nem habilitação tinha. Mas tinha, então tinha o seu próprio carro já. E a mãe abraçava aquele caixão dizendo: meu filho, a minha vida acabou, não sei mais o que fazer sem você. E o outro filho do lado lá, só assistindo. Como é que faz?
Não estou dizendo que a dor, eu não estou amenizando, não estou diminuindo a dor de mãe em perder o filho, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando a gente não consegue confiar, colocar em Deus a nossa única razão e tudo é por Ele, para Ele e Ele está no lugar da minha confiança, as outras coisas vão nos decepcionar. E rapidamente, cuidado para você amar demais as coisas que um dia Deus pode chegar para você e falar, me dá isso aí. Você fala assim, não, tudo menos isso. Ah, mexeu, hein? Mexeu. Terceiro, o terceiro pilar que nós falamos é sobre obedecer. É o terceiro pilar da nossa fé. E obedecer nesse quesito, quando entra o inimigo da fé, ele se manifesta como tudo que impede a gente de obedecer. Tudo aquilo que me impede, tudo aquilo que te impede de obedecer a Deus é um inimigo da nossa caminhada cristã. E eu trouxe alguns textos para você, como de Hebreus, capítulo 3, versículo 12 a 19. Nesse contexto, no começo do livro de Hebreus, até capítulo 5 e 6, no começo, o autor de Hebreus está mais paciente, ele está mais avaliando ambientes. No capítulo 5 ele fica bravo, no capítulo 6 ele chama na seta a galera. Porque no capítulo de número 3, o que o autor de Hebreus está dizendo para nós é sobre alguns de nós, naquela época, no caso, e hoje também atualizando, muitos de nós que às vezes se desviaram, não estão mais amando a Jesus como amavam, não estão mais perto de Jesus, não estão mais com a fé do jeito que era, tanto que ele vai dizer no início desse texto, do versículo 12, cuidado para que não haja dentro de vocês um coração perverso, um coração que começou crendo, mas agora não é mais credo, agora é incrédulo, ele continua na caminhada, mas ele está perdendo. Não, Deus não é tudo isso que eu achei que ele era. Nossa, eu era ingênuo em acreditar em Deus desse jeito. É isso que o autor está dizendo, porque esse tipo de incredulidade no nosso coração nos afasta de um Deus que é vivo. E deixa eu mostrar para você um pouco mais. Isso mostra que essa incredulidade se traduz em desobediência de Israel, por isso que ele traz a história do povo lá atrás. Ou seja, quando eu começo a descrer, ou quando eu começo a indagar, ou a desconfiar daquilo que Deus está fazendo, ou que Ele pode fazer, eu começo a não mais obedecer, e o sinal da incredulidade é desobediência, e o sinal da minha fé, da minha credulidade, nada mais é do que obediência. Jesus, como o texto que eu mencionei de João, também diz isso em Lucas, exatamente no capítulo, passa ali para mim, capítulo de número 6, olha o que Jesus diz no capítulo de número 6, por que você me chama de Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Ou seja, se você não me obedece, não me chama de Senhor. Se você não anda comigo, não faz aquilo que eu peço para você fazer, aquilo que eu te mando fazer, não me chama de Senhor. Portanto aqui, olha o que os inimigos da fé produzem às vezes em nós. Essa fé sem obediência, ela não é uma fé viva, mas é um conhecimento sem resposta. E olha o que acontece com esse inimigo da fé, o que ele é? Procrastinação espiritual. Deixa eu te explicar o que é isso. Esse inimigo da fé no quesito de obediência é quando eu e você soltamos uma frase que eu coloquei ali entre aspas. Ah não, depois eu obedeço. Vou usar um exemplo prático para você. Nós estamos falando, e a Bíblia diz várias vezes, e nós oramos isso, que você deveria perdoar a quem lhe fez mal. Aí você diz o quê? Depois eu obedeço. Depois eu perdoo. Não, depois eu faço isso. Ou talvez quando Deus fala para você na palavra e o teu pastor te incomoda várias vezes, inclusive hoje o fez, bora fazer uma leitura da palavra, bora orar, irmão? Ah não, depois eu oro, depois eu leio. Isso é procrastinação espiritual. Isso faz com que eu e você não obedeçamos a palavra quando é para ser dita e feita. Precisamos tomar cuidado. O segundo que o texto nos apresenta são justificativas. Na expectativa de que, não, Deus entende, Deus sabe. Ai, Deus sabe o que eu estou fazendo. Ai, Deus sabe que eu tinha maior vontade de orar, mas eu não consigo. Ai, Deus é bom, Deus é legalzinho. Não, irmão, não funciona. Isso é justificativa tola, minha e sua, para a gente não obedecer o que Deus manda nós fazer. E a gente tem muito disso. Muitas vezes nós fazemos exatamente isso. Essa semana a gente fez algumas campanhas de oração pela nossa... A gente sempre quando tem um evento, a liderança, a semana inteira faz campanha de oração comigo junto com o conselho.
E essa semana nós fizemos pelo evento de ontem, semana passada. E acordava às 6 horas da manhã, aí eu mando lá, 5 para 6, 3 para 6 mais ou menos, e eu mando lá para a galera, no grupo nosso, os motivos de oração, e aguardo para que eles acordem de manhã, de madrugada, para fazer o quê? Orar. Aí uns pangaré, ai, perdi a hora, ai, não consegui. Isso acontece sempre, nas campanhas que a gente faz. Mas comigo é só uma vez. No segundo dia eu já mando uma mensagenzinha. Queridos, se é campanha de oração, é para nós orar junto, não é para você orar o que você quiser. Daniel já ouviu isso do conselho. Lembra, Daniel, que nós fizemos uma campanha, às 6 horas da manhã, um levantou às 6 orando comigo, outro levantou às 7 orando não sei com quem, outro levantou às 10 orando não sei com quem. Falei, se fosse para orar cada um no seu horário, não é campanha. Então você ora o que você quiser, né? Fala assim, irmãos, ora por isso. Não, fizemos uma campanha. E aí no primeiro dia, 6 horas da manhã, dos 10 ali, 2 irmãozinhos acordaram comigo, Fabião, para orar comigo, para saber ali ler e tal. Os outros, 8, 10, outros nem oraram. Aí uma pessoa, eu falei, viu, precisamos ter compromisso ali, querido. O que está acontecendo? A pessoa falou, não, pastor, estava cansado, mas Deus entende. Nossa, mas me dá uma raiva. Por isso que eu faço oração, e disse alguns dias atrás, quando eu oro, por exemplo, nós estamos todos aqui, e você normalmente já fez esse tipo de oração, fala, Senhor, abençoe aqueles que estão aqui com a gente, e também abençoe aqueles que não estão. Eu não faço esse tipo de oração, você não ouve eu dizer isso. Eu oro, Senhor, abençoe aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam vir, que o Senhor os incomode, para que na próxima vez eles venham. Porque como é que é? Eles vão receber a mesma bênção que nós aqui, que faz esforço, que vem, que faz sacrifício, é a mesma bênção? Não, a palavra de Deus no salmista vai dizer que a bênção é para quem está, não é para quem quer. Por isso que Deus entende, não é bem assim não, irmão. A gente precisa parar de dar desculpas, porque não são justificativas, são desculpas que a gente dá a despeito da nossa falta de compromisso. E terceiro, rebeldia seletiva. Talvez aqui faz sentido você pensar um pouquinho. Em algumas áreas eu obedeço, em outras não. A gente é seletivo no que a gente quer obedecer a Deus. A gente gosta, fala, não, isso aqui dá. Não, isso aqui não, isso aqui ainda não estou preparado. Eu não quero, isso aqui eu deixo. Ontem fez uma pergunta, uma pessoa fez uma pergunta para nós aqui, que estávamos como pastores aqui. E uma das perguntas que fizeram é, como é que funciona a finança do casal? E eu respondi biblicamente. A finança de um casamento bíblico é os dois num só. Está na Bíblia, Eclesiastes capítulo 4. Quem não veio ontem, perdeu, não vou explicar aqui, não dá tempo. Mas está lá na Bíblia. Você sabe disso. O que você vai fazer essa semana? Nada. Mas se eu falar, irmão, vou orar por você para Deus te dar aquela promoção no seu emprego, o que você vai fazer? Fala, pastor, o que eu preciso fazer? Ou seja, para algumas coisas você quer obedecer, para outras a gente não quer. Para aquilo que Deus manda a gente fazer, a gente não faz. Por isso que é uma rebeldia seletiva. Ou seja, eu estou disposto a fazer algumas coisas, mas outras não. Por isso, olha o que diz Dietrich Bonhoeffer, esse alemão. Só quem crê obedece. E só quem obedece crê. Tem mais uma outra frase do Tim Keller que eu gostaria que você guardasse. Você descobre se você adora a Deus ou a si mesmo quando você precisa obedecer a Deus, justamente onde você não concorda com Ele. E aí? Agora é hora de decidir. Deixa eu deixar alguns desafios para você nesse quesito e vamos para o quarto e último. Onde você já sabe que Deus quer, mas ainda não obedeceu? Por que você está procrastinando? Mais um desafio para você. Você chama Jesus de Senhor, mas em que área Ele ainda não manda na minha e na sua vida? Portanto, inimigo da fé, no terceiro e penúltimo pilar, que é a obediência, é tudo que faz eu e você, tudo que faz a gente ouvir e não praticar aquilo que nós ouvimos. Porque uma fé sem obediência é uma fé interrompida, e obediência é a fé ganhando as mãos e os pés e saindo para fora dos templos das nossas igrejas. É isso que Deus quer da gente.
E por último, não menos importante, a entrega. Conhecimento, confiança, obediência e entrega. E no pilar da entrega, tudo que usurpa o lugar de Deus, tudo que quer tirar o lugar de Deus, tudo que quer entrar no lugar de Deus, tudo isso vira inimigo da nossa caminhada cristã. E eu pontuei algumas coisas aqui para você, já falamos sobre Abraão, não é dele que eu vou falar, mas no livro de Êxodo, o próprio Deus vai dizer no capítulo 20, quando ele vai falar dos 10 mandamentos, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, quando Deus está dizendo isso, ele não está dizendo que você pode ter Deus, pode ter outro, não é, diante dele é uma questão de postura, de lugar, ou seja, Deus é prioridade. Se Deus bíblico não estiver como prioridade na sua vida, ele não está em lugar nenhum na sua vida. Sabe essa mania que a gente tem de colocar, não, aqui tal, Deus está em terceiro. Não, se ele não está em primeiro, ele saiu, irmão. Ele não está, ele não vai, ele não entra, ele não se comunga com gente da qual não coloca Deus como prioridade na sua vida. Tanto que, outro versículo bíblico para a gente guardar, Ezequiel, capítulo 14, versículo 3, 4 e 5, vai dizer assim: esses homens levantaram seus ídolos não com coisas, não porque fizeram alguma estátua, como diz o próprio capítulo 44 de Isaías, mas eles fizeram dentro do seu próprio coração. O que Ezequiel está dizendo é que a gente pode criar ídolos no nosso coração, irmão. E a gente acha que os ídolos são aqueles que montam uma estátua, colocam um santo lá, aquela outra coisa ali, isso é tudo idolatria. Não, nós somos muito idólatras a partir daquilo que construímos no nosso coração, é isso que Ezequiel está dizendo. Que esses ídolos das quais nós formamos, é porque como nós não entregamos a Deus, nós temos que entregar o controle para alguma coisa, ou para alguém, e muitas vezes a gente coloca esse controle a partir de uma idolatria. E olha um pouco mais, um outro texto para você guardar. Jesus fala isso em Mateus capítulo 6, ninguém pode servir a dois senhores, você não pode servir a riqueza e a Deus, dizendo bem claro, eu não ocupo dois lugares. Se você está comigo, está comigo. Se você não está comigo, você não está comigo. É simples. Mas eu gosto de Jesus e gosto da riqueza. Não, não tem jeito, irmão. Você pode até gostar de Jesus e da riqueza, mas Jesus vai estar do outro lado e a riqueza do outro lado. E você não tem como andar no meio. Por isso, olha o que essa entrega, sendo o ápice da fé, mas olha como o inimigo se apresenta para nós aqui. O inimigo da fé aqui é qualquer ídolo que ocupe o lugar de Deus. E vamos fazer uma listinha de alguns aqui. Quando a família está acima de Cristo, ela se torna ídolo. Quando o ministério está acima de Cristo, ele se torna ídolo. Quando o dinheiro está acima do contentamento, se torna ídolo. Quando o prazer está acima da responsabilidade, se torna ídolo. Quando eu, o Isaías, estou no trono e Deus fora dele, eu me torno ídolo. E algumas coisas que eu queria que você pensasse aqui também a despeito disso, numa frase de John Piper. Idolatria é quando algo se torna para nós o que só Deus deveria ser, a nossa maior alegria, segurança e significado. Essas três questões, elas aparecem com muito carinho, mulheres. Elas aparecem com a idolatria de filhos. Porque o filho traz alegria, projeta você a viver em segurança porque você tem alguém para cuidar, e é a única coisa que dá significado para você continuar casado com o teu marido. Mas essas três características que John Piper fala, não é sobre teu filho, é sobre Deus. Se Deus não for o primeiro, ele não vai a lugar nenhum, irmão. Porque é só ele que vai dar alegria, segurança e significado para o nosso coração. Uma outra frase do Tim Keller: um ídolo é qualquer coisa que seja mais importante para você do que Deus, que ocupe o lugar de Deus no seu coração. E a gente fala, será que eu tenho isso? Deixa eu te fazer algumas perguntas como desafio nesse quarto e a gente partir para o encerramento. O que, se Deus pedisse hoje, você diria para Ele qualquer coisa, Senhor, menos isso? É aí que entra o teu coração, aí que está cheio o teu coração. E aqui eu vou aumentar, biblicamente falando. Eu me recordo, falando da minha mãe, que minha mãe, eu fui viajar em 2002, comprei uma moto, fui dar umas passeadas,
uma moto grande, 650 cilindradas, gostava demais de viajar. Fiquei quase 30 dias viajando, 25 dias viajando. Fui até Porto Velho, Cuiabá, tá, aquela loucura, sozinho. Coisa de jovem. Hoje não faço mais, eu não aguento. Mas naquela época eu fazia. E minha mãe, ouvindo aquilo ali, quando eu fui viajar, eu saí de Botucatu, fui lá para Londrina, despedi da minha mãe, despedi da galera lá, catei a motinha, ó, Presidente Prudente, Campo Grande, tcham, bati que nem um tiro. Aí uma pessoa chegou para minha mãe, depois a minha mãe cantando isso, falou: como assim você deixa o seu filho fazer isso? Como assim você deixa o seu filho sair com uma moto e tal? Minha mãe respondeu por dois aspectos. Ela disse: primeiro, ele já é maior de idade. Então ele responde pelos seus atos, ele pode fazer isso. E segundo, o meu filho não é meu. E o que eu tenho que fazer é orar para que Deus o proteja. Para que Deus o guarde nessa viagem. E deu tudo certo na viagem, estou aqui de vivinho. E sabe por que minha mãe teve essa postura? Porque alguns anos atrás, pelo menos 6 anos atrás, em 95, quando eu fui chamado para ir para o ministério, eu falei com os meus pais, falei com a minha mãe, e minha mãe não queria que eu fosse para o ministério. Porque ela preocupada, eu era muito novo, com 16 para 17 anos, e ainda querendo ir para outro lugar, lá para Cuiabá, outro lado, não tinha internet, tinha nada do que a gente imagina hoje. E minha mãe foi fazer uma oração numa casa de uma irmã, orar lá, enfim, e Deus usou aquela irmã, e a palavra que Deus usou na boca daquela irmã para minha mãe foi o seguinte: esse filho não é teu, nunca foi seu, você é apenas mordomo dele. Ele é meu e eu vou levá-lo para onde eu quiser. Minha mãe aprendeu. Sabe o que ela faz diante das demandas? Ora mais. Por isso, talvez, mães, pais, o que você tem não é seu. No John Knox estamos aprendendo isso. Somos mordomos apenas. E quando a gente não percebe, essa sensação começa a se perder na nossa relação com Deus. A gente pode ser que encontre um dia Deus dizendo para mim e para você: pega o que você tem, que você ama tanto, e nós vamos sacrificar isso aí. Disse isso porque também, um dia desses aqui com a gente, vocês já sabem disso, mas vou repetir para você guardar no teu coração e empolgar você na sua fé. Mas eu tinha uma guitarra muito linda, uma guitarra com o modelo da Ibanez, o modelo James, que é aquela cortada que cabia a mão. Eu sempre quis aquela guitarra e consegui comprar ela. E num dia que nós tivemos uma palestra aqui, nessa palestra estava o Marcos, um menino autista, uma palestra em parceria com a PAI, não sei quem estava aqui. Alguém estava aqui nesse dia do Marcos, aqui na palestra? Não? E ele veio aqui falar, cantar, enfim, um cara figuraça de Deus, o menino. Era a palestra da PAI em parceria com a nossa igreja. E eu os acolhi aqui tudo, e ele tocou um violão aqui e tal, e falou para mim que gostava muito de tocar. Aí ele foi na minha sala, olhou os violões, 2 violões e a guitarra ali pendurada. Posso tocar, pastor? Eu falei: pode. Fui lá, peguei a caixa de som, liguei para ele, ele tocando a guitarra tal. E tocava bem o menino, miserável. Aí ele começou a tocar, brincar ali. Falei: rapaz, que bonito. A hora que ele começou a tocar, Deus falou para mim assim: acabou seu tempo com ela, dê para ele. Eu ouvi, fiz que não ouvi. Nem perguntei a tu, Senhor, porque se você pergunta, vai que ele fala de novo, né? Fiquei quieto. Aí eu fiz a fatídica pergunta: você gostou dela? Eu falei: pastor, eu nunca toquei numa guitarra tão maravilhosa e tão gostosa assim. Aí de novo Deus ao meu coração: acabou seu tempo com ela. A hora que ele acabou de tocar, me devolveu. Aí eu fui buscar o case dela para guardá-la, né? Aí coloquei ela no case: pastor, que obrigado pelo privilégio, tal. E eu peguei a guitarrinha e falei: então, agora ela é sua. Ele olhou assim, o pai dele do lado, falou: não, pastor, isso é caro. Eu falei: não, agora ela é sua. Mas como assim? Eu falei: não sei, Deus mandou te dar. O que você vai fazer com isso é problema seu. Eu só tenho que obedecer porque eu não estou na roça. Brinquei com ele, ele falou: verdade? Eu falei: verdade. Mas é sério mesmo? Eu falei: é sério. Levou. Passou alguns dias, ele mandou um vídeo para mim no Instagram, conversando comigo. E ele mandou o vídeo, ele apelidou a guitarra dele de Isa, por causa do Isaías, pastor Isaías. E ele fazia várias músicas com ela, agradecendo a Deus. Tem coisa que Deus vai dizer para você: é hora de você se afastar disso. Quando Ele disser, como é que você reage?
a sua fé vai dizer como é que você reage. A quem ou a que você tem entregado o seu coração? A sua agenda? Os seus recursos? Antes de entregar para Deus? Por isso eu quero finalizar com algumas frases importantes, perguntando se a sua entrega a Deus é parcial ou é total. E a despeito desse último quesito, o inimigo da nossa fé no pilar da entrega é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no trono da nossa vida. Porque fé verdadeira entrega o controle a Deus, e idolatria entrega o controle a outra coisa, ou inclusive a outras pessoas. Isso é idolatria e não é fé. Portanto, para a gente finalizar e recapitulando, a fé bíblica tem 4 pilares. Conhecer é Deus se revela e eu conheço quem Ele é. Palavra de Deus. O segundo é confiar. Eu apoio nesse Deus. Eu me escoro, eu me encaixo, eu confio porque eu conheço esse Deus. Terceiro, obedecer. Eu vivo de acordo com o que eu creio. Então eu obedeço pela palavra que eu conheço. E por último, entrego. Eu entrego, eu coloco a minha vida inteira nas mãos dele. Não é uma área, é a minha vida completa. Até porque os inimigos da nossa fé vão atacar exatamente esses 4 pontos. Dessa forma. Opa, está indo aí? Distorcendo o conhecimento de Deus. Deslocando a nossa confiança de Deus. Quebrando o nosso ato de obediência, deixando a nossa fé apenas no discurso. E usurpando o lugar de Deus, impedindo que a nossa entrega seja total. Portanto, hoje eu espero que o Espírito Santo nos capacite, nos chame a fazer algumas coisas importantes. Primeira delas, voltar ao verdadeiro conhecimento de Deus e da palavra. Se você não tem prazer ou você não tem lido a palavra, volte a ler, irmão. É isso aqui que sustenta a nossa fé. Segundo, recentrar a nossa confiança em Deus e fazer essa pergunta: onde eu tenho colocado a minha confiança? Terceiro, retomar a obediência onde você parou, onde Deus já pediu faz tempo para você fazer e você não obedeceu. Deixa eu te dizer uma verdade. Talvez a sua vida está estagnada porque falta a tua obediência naquela área para o negócio continuar andando. Que tal a gente derrubar os ídolos para que a nossa entrega seja inteira? Ama só Jesus, só a Ele adorarás. Ouvir, refletir e agir. Romário, sobe aqui para a gente, Cauã. Para a gente finalizar, ouvir, refletir e agir, eu quero desafiar você. Primeiro, ajuste a sua mente à palavra, não a palavra à sua mente. Por isso que não é sobre o que você quer ler na Bíblia, mas é o que a Bíblia quer ler de você. Ela é a essência. Nós nos adaptamos a ela. Segunda verdade. Fé não é dizer eu confio em Deus no domingo, mas escolher confiar em Deus de fato e de verdade quando tudo em você quer segurar-se em outra coisa. Isso é fé. Fé é você sair daqui e no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu dilema que você vai enfrentar talvez essa semana, é você ali viver confiando e sabendo que Deus está cuidando de você. E que as promessas dele, ou tudo que ele diz a despeito de mim, de você, irão se cumprir. E há uma coisa muito importante que a gente precisa entender. Muitas promessas de Deus, elas fazem parte de um elemento prático, reativo de Deus. Por exemplo, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o que vai acontecer? E o mais, ele fará. Mas ele só vai fazer o mais se você entregar e confiar. Um outro texto de Jesus, Mateus capítulo 28, versículos 18, 19 e 20, ele vai dizer: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. E aí o versículo final ele diz: e eis que estou convosco todos os dias. A pergunta: com quem que Deus está? Com todos nós? Não, com quem obedece a ordem de fazer discípulo. Porque ela vem para juntar e para responder. Então não é para qualquer um. Por isso que muita coisa não acontece em muitos de nós, porque a nossa fé é como o mundo diz, ou como outras pessoas dizem, mas não como a Bíblia diz. Aí nós não experimentamos o que a Bíblia diz que nós precisaríamos experimentar. E por último, não menos importante, não saia desta mensagem, desta noite, dizendo apenas: eu entendi, pastor.
Eu sei que é fé, é conhecimento, é confiança, é obediência, é entrega. Eu entendi, pastor, preciso tomar cuidado. Não. Saia daqui dizendo: eu vou responder, eu vou agir conforme a palavra de Deus. Quero convidar você a ficar em pé, para a gente partir para o encerramento. E nós vamos cantar uma canção. Eu quero convidar você para nessa canção você fazer dela a sua oração e entender o que acontece com a nossa fé, o que Deus às vezes proporciona na nossa vida.